virei estrangeira no meu país. Aqui fora eu sou estrangeira e no Brasil também. Para quem não sabe, eu moro aqui em Londres e eu sou do Brasil, no interior de São Paulo. Tenho com- Eu vim contar um pouquinho para vocês como é não pertencer, muitas vezes, nem aqui, nem ali, em lugar nenhum. E onde eu cheguei, e hoje eu posso pertencer a qualquer lugar. E se você está se sentindo perdida, fica nesse vídeo aqui que eu vou contar um pouquinho da minha história e isso pode ajudar você a se sentir mais conectada com você mesmo. Quando tudo mudou, foi em maio de 2022. Eu deixei tudo no Brasil para vir para Londres. Eu tinha já família aqui há muito tempo e eu precisava de uma mudança. Eu precisava de uma mudança, eu tinha, na época, um relacionamento muito tóxico, então, eu precisava realmente de uma distância física. Então, se você está passando por isso, talvez você precise de uma distância física. Porque o físico, ele vai impedir de você, de repente, ter uma recaída e vai fazer você se distanciar do problema e enxergar as coisas de uma nova perspectiva, na qual você pode, então, mudar. Muita gente pode se identificar comigo hoje, porque quando a pessoa decide, né, faz uma decisão de mudança de país, há muitos processos ali acontecendo, no qual é bem interessante a gente notar por quais motivos você deixou o seu país, que você foi em busca de um novo país. E não foi só por causa de relacionamento tóxico, foi também por um grande sonho, por um grande sonho de conhecer o mundo, viajar, principalmente aqui, que eu dava muito carinho desde muito pequena. Gostava da Spice Girls, Agatha Christie, que são ingleses, né? Entre outros. Então, eu sou a Pamela, né? E eu faço os retratos da alma, os soul portraits, os oráculos agora da alma, a novidade que a gente está trazendo. E esse produto é justamente para essa mulher que se perdeu. Então, toda a minha narrativa, a minha empresa, chique, é criada, voltada, toda a minha arte, o meu ofício, a minha missão é voltada para essa mulher que está perdida, que está naquele threshold, né? O threshold, para quem não sabe, ele é aquele limiar, é aquele pedaço, é aquele batente da porta entre a porta e um lugar, entre um lugar e outro. Ela está ali parada nesse threshold. Então é isso para essa mulher que eu quero falar e para você. É para você que eu quero falar, para essa mulher que precisa se encontrar e precisa de um amuleto, precisa de um talismã, de uma arte que faça se reconectar com a própria alma. E foi através justamente da arte que eu me reencontrei. Por isso, eu sou exemplo vivo, prova viva de que é possível e é lindo essa jornada. Quem eu era no Brasil antes de mudar tudo, né? Eu estava realmente saindo de um relacionamento tóxico, eu precisava dar uma renovada na minha vida, a coragem e o medo, né? No que você tem esse sonho e você talvez precise sair do cenário para mudar de perspectiva e observar novas coisas, há os dois, né? Os dois contrapontos, a coragem e o medo. Largar tudo. Mas na época, sinceramente, eu não tinha tanta coisa. E é uma coisa muito interessante, porque muitos anos atrás, se eu falasse assim, vou chamar alguém para ir na minha casa, eu vou ser muito sincera aqui com vocês, eu tinha vergonha. Hoje eu não tenho mais essa vergonha. Hoje eu sou muito grata, porque se eu chamar alguém para me visitar, eu vou ter orgulho, estar muito alegre. Mas porque esse relacionamento me consumiu e me fez me perder completamente de quem eu era, que na verdade nem era o tema central aqui, mas porque é uma coisa muito emblemática, que eu posso trazer mais em detalhes para vocês. Se você já está se identificando com toda essa história, você pode deixar seu like aqui para ajudar o canal e trazer mais histórias aqui para você, compartilhar mais e que sejam insights poderosos, valiosos para ajudar na sua jornada de autoconhecimento. E o que ninguém te conta sobre recomeçar zero de um país que não é seu. Porque é aquilo, né? Você está lá no seu habitat natural, no seu país, naquele lugar onde você cresceu a sua vida toda, o seu idioma, é tudo seu. E aí você, para desbravar o mundo, vem esse medo e essa coragem misturados, porque é o incerto, é o novo, é a novidade, o que dá essa coisa alegre também, né? Essa ansiedade do bem, essa empolgação de conhecer o novo, de explorar, viver. Mas ao mesmo tempo, poxa,
é tudo muito novo, né? E dá um certo medo. Mas deu tudo certo. E há um preço, né? Tudo na vida, todas as decisões e escolhas têm um preço. Então, qual preço você está disposto a pagar? No caso, o medo, todos nós temos medo. E a partir do que eu venho conversando com as pessoas que eu admiro, pessoas mais velhas, pessoas queridas da família, amigos e pessoas de grande admiração, eu percebo que a maioria, quer dizer, a maioria não, todos nós temos medo. Medo das coisas, precauções, anseios e ansiedades. Mas o que não pode deixar te parar é esse medo. Você agir com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Não vai ficar esperando, eu vou parar de ter medo. Não vai existir isso. A gente sempre vai ter isso. Porque são coisas humanas, são emoções humanas. E viver essa experiência humana aqui, com o espírito, nos faz transpor esse medo. Então, tenho medo, vou continuar para o resto da minha vida tendo medo de X ou Y coisa. Mas o medo não vai mais me impedir. Essa é a diferença. Então, ao passo que você vai se autoconhecendo, você também vai passando essas barreiras, vai vencendo barreiras e vai passando os thresholds. Aqui fora um misto, né? Sou turista ou não sou turista? Eu lembro que no começo foi muito engraçado. Cada uma, né? A gente pensa umas coisas. Eu ia nos lugares turísticos e tal que eu queria conhecer e eu não queria nem tirar foto, tipo assim, porque eu me sentia um misto de sou turista e não sou. E quero me fazer de que eu moro aqui já há muito tempo, uma certa prepotência, talvez, vamos dizer assim, uma certa loucura na cabeça. E aí eu peguei, e hoje em dia que eu já tô morando aqui quase 5 anos, pra mim eu tiro muito mais fotos do que quando eu cheguei. Então não caia nessa, tá? E foi um deslocamento sutil pra mim, porque eu tinha família aqui já. E logo eu conheci o meu então namorado, que hoje é meu marido. Então foi tudo muito encaminhando bem, né? Claro que teve muito sofrimento interno. Eu lembro nos primeiros meses eu olhava no mapa, eu abri o Google Maps e eu tirava o zoom assim, ó, pum, 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 para eu saber onde eu estava realmente, geograficamente, a distância. Porque quando a gente vai vivendo um dia após o outro e tentamos viver sempre na presença, mas ao mesmo tempo às vezes nos desconectamos, eu olhava para aquilo e eu precisava ter provas reais. Realmente eu estou aqui? Sim, eu estou aqui, né, no dia a dia e falando inglês. E nem sempre eu estou afim de falar o inglês, não com meu marido, porque ele é inglês, mas com as pessoas na rua e tal. Então há essa sensação, né, do não pertencimento e no sentido interno. E isso se transpõe para o externo, como é uma grande tese aqui minha de que nós somos o mundo é apenas o reflexo de quem nós somos de dentro. Claro que tem questões sociais, culturais, enfim, mas nós temos que fazer a nossa parte. E no Brasil também não. Eu lembro a primeira vez que eu voltei para o Brasil, acho que foi uns 2 anos depois que eu estava aqui já, ou 3, não lembro direito. Mas uma das cenas que mais me marcou foi quando eu passei no shopping. Nossa, eu precisei ir na lotérica. Eu acho que eu precisava pagar alguma coisa na lotérica por algum motivo, eu não lembro. Ou precisava fazer alguma coisa nessa lotérica, ou só passei. E eu olhei a fila da lotérica. E foi muito marcante, não desmerecendo a lotérica, porque eu já fui milhões de vezes na lotérica. Mas eu vi aquela fila e eu pensei assim, gente, isso não faz mais parte da minha realidade. Porque realmente aqui não tem lotérica, então não tem nem como. E se eu quisesse ir na lotérica? Mas ir na lotérica é algo, um marco na vida da pessoa, eu acho. Mas eu falei, gente, isso não faz mais parte da minha realidade. E isso para mim foi um choque. E aí nos lugares era tudo diferente e ao mesmo tempo era familiar. Sabe, meio esquisito? E aí parece que você não se encaixa em nenhuma caixinha. Você tem várias caixinhas e você não entra em nenhuma, você não cabe em nada, em lugar nenhum. Mas porque isso é o pertencimento de si mesmo. Quando você pertence a si mesmo, você pertence em qualquer lugar. É onde hoje eu me sinto assim. Mas no começo era muito difícil, tanto aqui quanto no Brasil. Então, um estrangeiro em qualquer lugar. Eu era o quê? Um ET? Pode só ser, né? E é isso.
E não é a ingratidão, ai, tá falando mal da lotérica. A lotérica é um grande marco, né, cultural do Brasil, mas é muito melhor não ir, né? Pegar fila e etc. Isso eu não sinto falta. Ou um sonho que vira normal, o extraordinário e natural ao mesmo tempo. É interessante, né? Quem mora fora vive realmente um sonho. Muitas das pessoas que estão aqui estão vivendo um sonho, era um grande sonho meu, mas vira uma coisa normal, se normaliza. Então, para mim, eu lembro detalhes que já falei com meus amigos, de eu comprar uma caneta, vou dar um exemplo aqui, essa daqui, ó. Isso não é uma marca tão boa, ela é mais simples. Mas uma caneta prateada na época, nossa, quantos anos atrás? Vários anos atrás do Brasil. Agora deve ser muito mais. Mas uma da Uniball, prateada, que eu gostava de fazer detalhes nos meus personagens, desenhos, era R$ 10. E eu não sei nem quanto está hoje, misericórdia. Mas aqui é mais tranquilo, é mais acessível, entende? E eu não estou desmerecendo e tal, mas é uma outra realidade. Então você para pensar em tudo que você viveu, em tudo que você conquistou e como é possível, sim, sonhos serem realizados. Hoje eu vivo um sonho em busca de um novo outro sonho. Então nós temos que estar sempre nos movendo e nos movimentando em direção aos nossos sonhos. E às vezes fica uma coisa tão normal, natural, que eu penso, gente, será que eu estou sendo ingrata? Será que eu não estou valorizando? Tem uma expressão no inglês, né? Take it for granted. Que é justamente você, é uma coisa tão natural, tão normal, que você meio que não para pensar no dia a dia. Mas é pela naturalidade. Então hoje eu entendi que isso é natural. Então os meus próximos sonhos precisam parecer naturais para mim. Se eu falar, ai, nossa, vai me distanciar, vai me colocar uma barreira, vai colocar uma coisa que vai impedir de eu chegar nesse lugar. Me separa, né, desse sonho. Eu não sabia mais quem eu era, então era muita coisa, era muito, é o relacionamento, tal. Hoje, graças a Deus, eu vivo um relacionamento saudável, mas por muito tempo não foi assim. Então isso faz você se perder, mudar do país, pelo amor de Deus. Então foi muitas coisas. A separação da família, né? Porque você fica longe da sua família. Eu sou canceriana, então eu amo minha família, me dou bem com todo mundo, eu sinto muita falta. Mas isso é uma coisa que eu tenho que lidar, porque são as escolhas da vida. Então, diante de tudo, da multiplicidade do ser que você acha ainda que você tem que escolher, você não precisa, você é tudo isso. E foi a arte que me devolveu numa madrugada de burnout. Olhei para cima, aqui, justamente aqui onde estamos agora, olhei para cima e eu vi a arte da lua. Essa arte da lua, peraí, eu vou pegar a arte da lua para vocês, estava na parede, depois eu boto de novo, espero que esteja aparecendo. Essa arte eu fiz assim que cheguei aqui, pouco tempo depois. E ela, para mim, era uma arte normal, simples. Só que nesse dia específico, eu olhei para essa arte aqui, que inclusive eu quero fazer uma versão 2.0 atualizada dela, versão de 2026. E aí eu olhei para ela e sabe quando tudo faz sentido na sua vida, parece que todos os caminhos que você percorreu até agora te fizeram chegar nesse exato momento para você descobrir isso. E nisso eu fiz o curso de psicanálise aqui, estudando sonhos, simbologia, tarô, numerologia, Kim Maia, nossa, tudo que você quiser pensar. Chakras, autoconhecimento, psicologia também um pouco mais voltado para o simbolismo e da psicanálise. Então, quando eu olhei para essa arte, eu falei, putz, é isso. E ela olhou de volta para mim como se me desse respostas. E por isso eu desenvolvi o meu trabalho para que você pudesse experienciar o que é sentir dessa forma, onde tudo se encaixa. Foi o que eu senti e é isso que eu quero proporcionar para vocês. E hoje eu sou essa fonte que espelha para as pessoas, em vez de sugar. Claro que eu faço o trabalho de manutenção diário, de não sugar tantas informações e energias, mas hoje eu consigo disponibilizar essa energia, eu consigo canalizar, entrar em contato com os guias, com a intuição e poder realizar esse trabalho fantástico e magnífico que eu amo. E hoje nós temos também o Oráculo da Alma, que é uma leitura canalizada, que envolve tarô, envolve oráculos, que eu uso muitos os da Rebecca Campbell, que eu adoro, que vem da semente estelar e o das águas curativas, que fala sobre as águas de dentro do corpo e fora, e essa comunhão entre o elemento água, e faz muito sentido para mim. A questão da água, o elemento mais presente, eu digamos assim,
nas minhas pinturas, principalmente. Então, o oráculo da alma vai trazer essa leitura canalizada e uma cartinha pintada nova. Vou dar um exemplo para vocês. Essa foi uma cartinha que eu fiz, canalizada, e essa aqui é minha. Eu ia disponibilizar para venda, mas não vou não. E eu tenho a dos chakras, que eu estou desenvolvendo agora, esse projeto das cartinhas do chakra. Esse aqui é o chakra base, e depois nós vamos chegar com os outros chakras também.